Papo na Polo está de volta aqui pelo seu canal Comunitário de Cubatão. O programa hoje está vendo legal, né? Conversando com o professor Mauro, com o Cat, com a Adriana, que vieram aqui contar um pouco dessa experiência que eles estão fazendo na iniciação à pesquisa. E o Mauro é um cientista, vamos dizer assim, isso é legal, um cientista propriamente dito. Mauro, assunto da dioxina ainda. A gente conversando nos bastidores sobre a importância dessas pesquisas que se fazem. Você viu que a Nilva, quando ela veio aqui falou do coração roxo, ela falando que aquela planta poderia também, funcionaria mais ou menos como um sensor biológico, né? E sentiria as alterações climáticas. E no caso da dioxina lá, você pode perceber que essa cadeia alimentar acabava arrebentando no leite, que está no nosso dia a dia, né? E por isso acaba criando os transtornos, as doenças aparecem aí, mas em função desse mapeamento. E é legal que hoje os cientistas acabam provando isso, né? Porque é difícil muitas vezes você provar isso no mercado com um poder econômico tão abusivo, vamos dizer assim, né? Que acaba sobrepondo esse interesse. Mas o estudo e a de pesquisa, por isso é importante o apoio muitas vezes do governo. E às vezes é aí que entra, que muitas vezes a empresa não tem interesse nenhum, porque muitas vezes o resultado dessa pesquisa pode prejudicar o produto dela, né? Então, mas em benefício da população é necessário que se apoie esse tipo de pesquisa. Então, é isso, mano, foi besteira, não? A pesquisa é demorada, não tem resultado imediato. Às vezes as empresas são imediatistas, né? Então eles querem investir agora e de repente da manhã quer que tenha resultado. E a pesquisa a gente vê na USP que muitas vezes o início de uma pesquisa vai ser terminado por 2 ou 3 pesquisadores que vêm após ele. Então cada um é um contribuinte no processo da pesquisa, né? Não se faz uma pesquisa de uma hora para outra. É tudo uma colaboração, e isso é medido, o pesquisador ele é valorizado pelo quanto que ele contribui em termos de pesquisa, né? Então, e esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo lá, quando o Mauro me falou do negócio da dioxina, eu fiquei assim impressionado como uma empresa não poderia aproveitar um funcionário que tinha um grande projeto para ir para frente, não poderia apoiar ele. E eles acabaram assim, saindo um pouco desse mercado, tanto ele estava falando que o Cat teve uma experiência parecida agora também, quer dizer, trabalhava na área industrial, percebeu a possibilidade de desenvolver na pesquisa e abraçou a causa, mas exige um pouco de sacrifício, né, Cat? Vamos voltar aqui, acho que você tem que abdicar, por exemplo, se tinha um emprego, acabou de abdicando para colher mais na frente, é isso? Sim, com certeza. Quando eu vislumbrei a possibilidade de iniciar os trabalhos com pesquisa, né? Ainda mais uma universidade de renome como a USP, e isso fomenta a pesquisa para o Cefet em Cubatão, né? Que é uma área que, dado a importância das indústrias que tem aqui, tem carência de pesquisa, né? Tanto que agora as empresas estão começando a reconhecer isso com o CEPEMA, no Cubatão, né? Mas é algo que ainda está engatinhando. Então, quando eu vislumbrei a possibilidade de iniciar na pesquisa científica aqui na nossa região, eu pesei e verifiquei que realmente era melhor partir para essa área. Então, isso aconteceu com o Mauro, que trabalhava na empresa, acabou saindo, largou a empresa para cuidar do trabalho da dioxina, né? E aí, quando você foi para a USP, a tua intenção era desenvolver esse sensor, quer dizer, você queria desenvolver um equipamento, um detector, né? Um detector que permitisse a presença ou assim, um percentual da presença. Então, a dioxina em si, no caso de produtos alimentícios, ela é permissiva até, no caso do farelo do polpacilho, até 500 picogramas por quilo. Então uma gotinha no nada, vamos dizer assim, né? Você vê que é muito pequeno. Você vê 500 picogramas, 500 vezes 10 a menos 12 gramas, né? Em 1 quilo. Então é muito pequeno. Para você que é matemático, pense nisso, que eu não tenho a mínima condição, eu só sei 2 mais 2 é 4. Então é uma quantidade muito pequena. Então estava naquela definição. Qual sensor que poderia detectar índices que estariam em torno desse valor, né? Tá, e aí, quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, por intermédio até do meu irmão, do Edmilson, né, do professor Edmilson, e ele que, vamos dizer assim, que ele foi o primeiro de chegar aqui em Cubatão, assim, que pelo menos do Cefet, que iniciou os trabalhos de pesquisa lá na USP, depois ele foi levando outros pesquisadores também. Foi bacana, eu acompanhei isso, ele tinha um grupo, aliás, você está fazendo a mesma coisa, né, Mauro? O Edmilson tinha um grupo de iniciação científica, mas quando ele levava lá na Unisantos, eu me lembro que ele ia com alguns alunos lá, né? Sim, sim. E, na realidade ele te apresentou a ideia a possibilidade de você trabalhar com isso. Também. E aí, chegando lá, eu conheci o professor Javier, que
é uma pessoa espetacular, assim, nos recebeu muito bem, por conta de que ele recebe as propostas de projetos de pesquisa, né? E ele achou interessante que poderia se investir nesse tema. Quando a gente deparou com a problemática, ele viu que o tema era relevante, só que a pessoa que estaria mais voltada com esse assunto em si era o professor Maurício Cunha, que hoje, logo um pouco antes de ir até a USP, ele tinha acabado de ir ser chamado para dar aula nos Estados Unidos. Teve trabalho junto à NASA, é uma pessoa muito bem estabelecida e aí foi Seria o seu orientador dessa pesquisa? Seria a pessoa, talvez, mais indicada, porque trabalhava com sensores SAW e é o sensor que mais se tinha verificado na literatura que tinha essa possibilidade de medir e detectar quantidades tão pequenas. Né? Esse sensor, qual é o nome do sensor? SAW. SAW foi mais ou menos o que o teu irmão trabalhou. Foi. Ele consegue sentir a presença de gases nocivos e aí cada um você pode ajustar para cada tipo de gás? De gás, é isso, né? Dependendo do tipo de material, de filme sensível que coloca em cima do sensor, ele fica seletivo a um determinado gás, a um determinado componente químico. Né? Ah, legal. Bem, e aí você percebeu que aí, poderia ser que na pesquisa assim, a gente vai meio que nem cego quando vai buscar alguma coisa em algum lugar, né? Assim, apesar que os cegos com certeza eles têm mais habilidades do que nós, se estivéssemos fechando os olhos, né? Mas assim, eu me senti um pouco, talvez inseguro de entrar numa área que eu não estava tão certo se era aquilo mesmo que eu queria. Então o próprio professor Javier, vindo de um congresso na Europa, trouxe um tema muito atual, que é trabalhar com sensores de imagens químicas. O que são esses sensores de imagens químicas? São sensores confeccionados em estruturas MOS, né, estruturas à base de silício, né, esses que são fabricados aí nos chips de computadores, e a partir desse sensor, por um processo de um sistema de caracterização, é possível ter uma imagem do cheiro. Aí você acha até engraçado. Não, isso é legal. Assim, vou traduzir, tá? O cientista está falando uma coisa. Mauro trouxe aqui é isso, né, Mauro? Mais ou menos é um protocolo daquilo do teu trabalho. É que ele vai falar mais sobre isso aqui no terceiro bloco, mas não no terceiro bloco, esse bloco está terminando, mas basicamente é o seguinte: o Mauro esteve na Rússia agora, era porque ia ter ido, não foi por falta de apoio nessa cidade que não conseguiu, mas vamos ver se a gente um dia consegue ajudar, que pessoas assim precisam de apoio, né? Para falar sobre isso, ele conseguiu diagnosticar a imagem do cheiro. Sim. É isso? É uma pesquisa hoje, assim, essa pesquisa está sendo... Se o cheiro for ruim, deve ter parecido com quem? É uma pesquisa que está atualmente desenvolvida numa universidade na Suécia, né? Um dos grandes personagens que alavancaram essa pesquisa é um pesquisador chamado Lundström, né? Sueco. E aí ele difundiu essa ideia de obter padrões, né, de imagens. Eu vou mostrar, será que o Pimentel ou alguém aí consegue me ajudar agora? Só para vocês terem uma ideia, pode me tirar de cena aqui mesmo, Pimentel, vai aqui direto no banner. Tá vendo isso aqui, gente? Olha, vai estar terminando esse bloco, mas eu quero mostrar só isso, depois a gente volta conversando. Pimentel, se tu conseguir mostrar nesses gráficos aqui, pelo que o Mauro explicou, fechar bem mesmo. Então, isso aqui, ó, e acho que já dá para ter uma noção aí. É o seguinte: cada desenho desse, se eu entendi, né? Cada desenho desse seria um cheiro. É isso? Sim. Né? Isso aqui é um produto, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Quer dizer, toda vez que for partir do princípio que isso aqui fosse gás carbônico, gás carbônico. Então ele teria essa característica, o sensor apresentaria com esse padrão. Com esse padrão, tá? Sim. Se aqui fosse oxigênio, teria uma outra imagem, né? Uma outra imagem, tá? Essa de uma imagem de um gás só não? No processo dele ou não? Então, nesse caso aqui, a gente colocou na câmara de ensaio, né? Pode até ser visto nessa figura. Nós colocamos 100% de nitrogênio, que é um gás inerte, e logo após a gente injetou 0,5% de hidrogênio, que é em torno de 5.000 ppm. E a partir daí houve uma mudança significativa em um dos materiais que compõem
ou sensor, Tá. que é composto o sensor, né? E aí você consegue, quando chega nesse nível, nessa mudança, você consegue fazer uma captação dessa imagem e resulta Assim, disso aqui? Através de software de processamento de sinais, né, consegue-se identificar qual é o gás. Tá, muito legal. Eu acho que acabou esse bloco. Esse bloco terminou. Eu volto aqui daqui a pouco falando, olha gente, nós estamos falando de científico, então não dê bobeira. Vai abrir o curso agora, vai abrir o curso de ensino superior da Federal, né? De automação. De automação, vestibular. Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falando da Federal, do Cefet. O Cat vai contar a história dele, a Adriana aqui, quietinha agora, vai falar também. Então não sai daí não, tá bom?